Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem fala é o Davi. Meus irmãos, hoje eu vou trazer um vídeo para vocês muito sério, porque esse é um dos assuntos que mais foram manipulados através das décadas, com seus filmes, séries e até desenhos animados, como o da Disney, por exemplo. As crianças, que hoje são os adultos, né, principalmente as dos anos 80 e 90, elas são os adultos de hoje, elas foram acostumadas a verem esses símbolos que no passado eram muito temidos porque as pessoas tinham uma espiritualidade maior e sabiam que eles têm uma carga negativa muito grande. Mas através de desenhos, séries, filmes e etc., como eu já citei, isso foi banalizado. Bandas de rock, artistas com relevância muito grande entre as pessoas, aquele tipo que o cara olha e diz: eu quero ser como esse cara, começaram a usar essas coisas. Em seguida veio os jogos, e os mesmos símbolos são usados para dar mais energia, upar o personagem, destravar portas principalmente. Você só consegue seguir o caminho se achar esse medalhão, né? Você vê muitas vezes a incoerência, o cara tá ali com uma arma, uma bazuca na mão, e ele precisa de uma chavinha com um símbolo para abrir a porta. Ele poderia simplesmente destruir a porta e passar, mas não, você precisa achar. Porque assim como um evangélico que tem a fé que vai te levar para a igreja e a tua vida vai melhorar, o outro lado também tem a sua fé. Embora te digam que não, e embora tenham trabalhado na tua mente para você achar que não, o que é bobagem. Infelizmente a nossa geração acha que isso é bobagem, não é nada demais e tem coisas muito mais importantes para se preocupar, como a própria vida deles. Só que as coisas não são assim, meus irmãos. Quem entende um pouquinho de espiritualidade sabe disso. Assim como nós mostramos em um documentário nosso, que eu não vou exibir de novo porque já mostramos várias vezes, né? Era um documentário norte-americano, nós traduzimos, e nós mostramos o pai do satanismo dizendo que todas as religiões estavam indo em direção a eles e que nenhuma cresceu tanto como justamente eles. E é verdade o que ele falou. Isso tem acontecido. E os símbolos com carga extremamente negativas, usados para coisas muito ruins e representar coisas muito ruins, hoje estão de fato banalizadas. As pessoas veem o seu astro do rock, o seu artista favorito, o seu personagem de série de filme favorito, usando até o seu desenho animado, e querem também. Elas acham que isso não tem importância nenhuma. E muitas vezes com isso a pessoa traz coisas muito ruins. Vocês sabem, por exemplo, que eu não gosto muito da Ford, né? A empresa Ford, pelo que ela fez aqui no Brasil. Nunca achei os carros dela com grande qualidade, foram sempre carros bons, mas não isso tudo. E ela pegou uma grande quantia do BNDES, alegando que se não fosse dado ela iria sair do país. O BNDES liberou o dinheiro e aí mesmo assim ela saiu. Está lá na Argentina, está em outros países e abandonou o Brasil. Quando outras montadoras, como por exemplo a GM, fez o contrário. Então, não curto a Ford. E o meu conceito sobre ela só desce. Eu quero mostrar para vocês o vídeo do nosso querido irmão Alan, do SOS Oficina. Eu vou deixar o link, peço que você se inscreva, tá certo? Porque são esse tipo de parceiro que mantém o canal como é. Então eu vou deixar o link, é esse canal aqui, e eu peço encarecidamente, né, que assim como o nosso irmão parou ali o trabalho dele, que ele é mecânico, o canal dele é excelente, mostra muita coisa de mecânica. Você pode até pensar: ah, mas eu não sou mecânico. Pois é, mas você um dia vai estar num carro, nem que seja de um amigo seu, e ele pode quebrar. E você ter uma noção de como funcionam as coisas, como é feita a manutenção, é muito importante. Então o canal é esse, o link vai estar aí na descrição do vídeo e também no final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Se o nosso irmão, você vai ver agora, pôde parar para gravar esse vídeo e mostrar pra gente, porque você não pode ir lá e se inscrever e acompanhar o conteúdo, né? Então vamos lá, família, vamos representar, né? Não pode ser a ajuda só vir de um lado. Vamos conferir o vídeo dele e você vai ver o símbolo que tem essa peça. Davi, dá uma analisada aí, não sei se possa ser. Isso é um Ford Ka 3 cilindros 1.0. Mas eu achei um detalhe aqui, ó, me chamou a atenção. Lembra muito o símbolo do Olodum, aquele sinal da cruz, cabeça quebrada, cabeça para baixo. Bom, você viu o símbolo, né? Nosso irmão já desperto percebeu na hora. Esse símbolo ele é usado aqui pela banda, né, Olodum, muito famosa, muito usada também pelo pessoal da Paz e Amor, né? Eles não sabem nem o que verdadeiramente significa. Essa também é chamada de cruz de pé de galinha, porque é uns nomes bonitinhos que eles colocam, certo? Eu vou dar o sentido que a mídia faz questão de divulgar, a parte bonitinha, né?
É símbolo de paz e amor. Essa é a versão da mídia que eu vou falar para vocês. Depois eu vou dizer a real, o que realmente significa esse símbolo. O pé de galinha é ainda um símbolo de paz e amor que foi utilizado pelos hippies, cujo lema é justamente paz e amor. Isso porque o símbolo foi criado para a campanha do desarmamento em 1958, pouco antes do aparecimento dos hippies. Assim, o grupo acabou adotando-o como se fosse seu. Vamos lá, primeiramente, esse símbolo é muito mais antigo. Essa informação aqui, na verdade, é uma desinformação. Essa também é chamada de Cruz de Nero. Eu vou explicar para vocês. Eu estou primeiro passando a versão bonitinha da mídia, certo? Então preste atenção. Eles estão dizendo aqui, né, que o símbolo foi criado em 1958. Mentira, ele é muito mais antigo. E ele começou a ser usado para a campanha do desarmamento. Isso sim. E depois usado pelos hippies. Mas ele já existia. Não foi criado nessa época como a matéria quer que você entenda. Certo? Preste atenção que a mídia faz exatamente isso. Ela te informa para te desinformar. Porque você vê, né, um jornalista, uma matéria jornalística passando isso para você. Então a pessoa vira o quê? Um mero repetidor. E pior, né? Como ele leu, se deu o trabalho de procurar, ele agora, quando ouvir alguém dizendo o contrário, ele vai dizer, olha, eu já sei disso aqui e você está conversando besteira aí. Quando na verdade a coisa é muito mais séria. O símbolo é composto pelas letras N de nuclear e D de desarmamento, que resultam no nuclear desarmamento, desarmamento nuclear em português. Junto às imagens das letras formam uma espécie de pé de galinha. Agora, qual é a verdade sobre esse símbolo? Bom, essa tal cruz pé de galinha, ela também é conhecida como Cruz de Nero, usada internacionalmente como símbolo da paz, isso é um fato. Mas essa cruz, ela é considerada um símbolo satânico, porque essa é a verdadeira origem dela. Nero é o cara que tirou a vida do apóstolo Pedro e que o crucificou de cabeça para baixo a pedido do próprio Pedro, que quando soube que receberia a mesma punição de Cristo, também seria crucificado, ele disse, eu não sou digno de ter o mesmo fim do meu mestre. E aí o crucificaram de cabeça para baixo. O Nero tinha tanto ódio do cristianismo que a partir daí ele criou esse símbolo. O real significado disso é que os braços do próprio Cristo estariam quebrados e caídos. Esse símbolo, na verdade, representaria, na visão de Nero e em sua criação, a paz sem Cristo, a paz sem os cristãos. Tirando a vida deles, eliminando-os da face da terra, ele teria a suposta paz dele, porque ele viu o cristianismo como uma ameaça ao seu império e precisava ser eliminado. Então, eliminando, esse símbolo representa essa eliminação, a paz voltaria para Nero, a paz maligna que ele tinha. O próprio Nero, após crucificar Pedro, ele criou o símbolo e o chamou de sinal do cristão quebrado. Era assim que Nero se referia ao símbolo bonitinho do Olodum, ou o símbolozinho bonitinho chamado pé de galinha. Na verdade, isso é uma representação, uma expectativa, um desejo de paz sem Cristo, que é o que hoje está sendo criado. Ela é inclusive usada na iconografia da maçonaria, bem como foi muito usada também como símbolo da anarquia por alguns grupos. E é assim até hoje. Agora, por que você não vê mais informações como as desse vídeo? Você não vê mais informações como essas, meus irmãos, porque cada dia eu tenho mais dificuldade para passar esse tipo de conteúdo. Simplesmente isso vai contra todas as leis, as reformas políticas que são feitas no mundo inteiro, mundo afora. E eu já disse para vocês, não se trata de país A, país B, mas se trata de uma questão global. É triste saber disso, ter a noção disso, mas o nosso tempo é curto, família. O próprio Cristo, né, nos avisou em Apocalipse que chegaria o tempo que as pessoas procurariam a palavra de Deus e não mais a encontrariam. Mas como as palavras podem mudar? Como é que informações que nós já sabemos podem simplesmente desaparecer? Vai dar um apagão na nossa cabeça, tipo a seleção brasileira quando tomou de 7-1? Não, não é isso que vai acontecer. As pessoas vão continuar tendo as informações. Só que elas não vão ter coragem de falar, muito menos de defender as suas crenças. Porque elas estão ficando cada vez mais coibidas pela própria lei. Enquanto o outro lado, justamente é o contrário, acontece o oposto. Mesmo práticas que são criminosas, estão sendo vistas e interpretadas de outras maneiras. Eu falei para vocês, por exemplo, a interpretação dos nossos supremos aqui no Brasil sobre o sacrifício de animaizinhos, não é? Um gato preto mesmo,
durante a época de solstício, você tem que ter o maior cuidado, porque caso o teu vizinho pegue ele e o sacrifique nessa época, ele não será criminalizado porque é uma crença. Você tem que respeitar a fé dele. Quem mandou você não prender o seu bichano? Sabe, meus irmãos? Então é esse tipo de coisa que está acontecendo, bem debaixo dos nossos olhos, e as pessoas acham que não é nada demais. Você acha que uma Ford, uma empresa como essa, internacional, global, se dá o trabalho de fabricar uma peça nesse formato, simplesmente porque é assim mesmo, foi um acaso, foi uma simples coincidência? Você vê o detalhe no vídeo do nosso irmão, como é detalhada a peça, o símbolo. Aí às vezes você compra um objeto desse e diz: meu irmão, o carro está funcionando bem, um excelente carro, mas desde que eu comprei, as coisas parecem que só andam para trás. Dá certo para o meu amigo, dá certo para o meu vizinho e para mim só dá errado. O que é que eu fiz? Será que eu pisei em rastro de corno? Às vezes, meus irmãos, você está com uma coisa dessa, né? A sua espiritualidade, a sua armadura está enfraquecida, né? Você anda tendo problemas e aí você tem um objeto desse e isso multiplica esses problemas. A vida é assim, meus irmãos. Como explicar, por exemplo, né, uma roda que solta num carro, aí você vê a coincidência que é para justamente soltar naquela hora e acertar aquele motoqueiro, aquela pessoa que vai passando. Se cada um tem atrasado 1/1000 de segundo, tem uma teoria chamada teoria do caos, que explica isso. Qualquer dia eu trago para vocês se for de interesse. Não é porque é triste fazer os vídeos, família. O YouTube limita, a gente vê como o pessoal está engajado e de repente para as views, é terrível. Eu vou inclusive pedir a vocês, reforçar aqui, não esqueça do like. Isso prejudica o canal. Tem alguns que de fato estão deixando de deixar o like, tem outros que estão deixando de comentar, isso prejudica. Então comente, deixa o like se você quer ver o conteúdo, se você quer fazer parte dessa família e continuar despertando. Tá certo, meus irmãos? Então é isso, eu vou encerrar por aqui, né? Antes que o vídeo seja bloqueado. Mas desde já agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Passe a informação adiante, porque quando nós nos tornamos omissos, nós somos cúmplices, e é pecado, meus irmãos. Se você vê um irmão no erro, pronto, engraçado, essa semana minha irmã mesmo, né, vou contar aqui uma particularidade para vocês, ela estava pronta para comer uma carninha, eu digo: ó, não pode mais que é Semana Santa. Aí ela: mas rapaz, para que tu me avisou? Se eu tivesse comido sem saber, não tinha sido pecado. E aí ela não comeu, né? Aí ela pergunta: por que é que tu me avisou? Eu digo: porque se eu não aviso, aí o pecado era meu. Entende, meus irmãos? O pecado era meu. Então não vá nessa de: ah, não vou falar porque as pessoas ficam dizendo que eu sou louco. Ah, eu não vou falar porque é chato isso, é melhor ir com a maré. Aí o pecado cai em cima de você, meus irmãos. Quando chegar o grande dia, e nós acreditamos que um dia chegará, e você: Cristo, olha, eu sou teu fiel, ele vai dizer: não, eu não te conheço, apartai de mim. Ele inclusive avisa isso: se você se envergonhar de falar de mim com seus amigos, com seus parentes, eu também me envergonharei de você quando tiver que falar com meu pai. Quer dizer, tá avisado, meu irmão. A escolha é tua, se acovardar ou passar a informação que tem que ser passada adiante. É isso, fiquem com Deus, que Ele abençoe cada um de vocês e suas famílias. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!